Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo a tela. Que bom que está todo mundo chegando. Um prazer. Olá, Carmen. Bom, eu acho que vai todo mundo chegando. Nós temos muitas pessoas inscritas, mas vamos esperar aí a galera chegar. Que o que acontece é que à noite, trabalho, né? Então a gente vai ver que as pessoas talvez vão chegando aos poucos. Boa noite para todo mundo. Se vocês puderem abrir os vídeos para eu ver o rostinho de vocês, vou ficar feliz também, né? Porque é o mais gostoso aqui do Zoom. Olá, Ibiúna, São Paulo. O mais gostoso aqui do Zoom é poder ver o rostinho de vocês, né? Porque geralmente no Instagram, em todos os lugares, vocês me veem e eu não vejo vocês. Então, por isso que eu gosto de fazer no Zoom, porque é mais próximo, eu consigo enxergar vocês, consigo estar próxima de vocês. E eu fico muito contente com isso. Então, olha lá, vamos lá. Primeiro, eu quero dar boa noite para vocês nessa quinta-feira maravilhosa, né? Uma quinta-feira, dia 28 de novembro, estamos chegando no final do ano. E dizer que é um prazer poder estar nessa noite aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco sobre aromatologia clínica, que eu acho que quem chegou aqui tem interesse em saber mais sobre esse tema. Hoje a gente vai aprofundar um pouco é uma masterclass, uma aula especial sobre aromatologia clínica. Quem puder, abra a câmera, por favor, para a Carmen tirar uma foto, para a gente tirar uma foto. Hoje a gente vai falar sobre aromatologia clínica e, principalmente, nós vamos compreender como a aromatologia clínica pode fortalecer a sua confiança para realizar recomendações mais eficazes, mais seguras de óleos essenciais, com potencial para prevenir e para tratar a saúde física, mental e emocional de forma embasada cientificamente e de forma mais assertiva. Quem aqui coloca aí no chat, fala para mim, levanta a mão aí, mas coloca no chat. Quem aqui está buscando isso? Buscando ter mais confiança, fortalecer o seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento na química e na farmacologia dos óleos, para conseguir prescrever, para conseguir recomendar óleos essenciais com mais confiança, com mais segurança, para prevenir e tratar uma quantidade enorme de questões dos seus clientes e pacientes. Para a gente conseguir aprender sobre tudo isso que eu estou falando, são necessários três passos. Quando a gente fala de aromatologia clínica, são três passos fundamentais. O primeiro passo é dominar o embasamento científico. Então, esse é o grande diferencial da aromatologia clínica. É quando a gente domina embasamento científico e quando a gente começa a entender e estudar, aqui é o C, a ação química e farmacológica dos óleos essenciais no organismo. Para que a gente domine a aromatologia clínica, o principal é nós caminharmos nesses três passos, que é dominar o embasamento científico, a ação química e farmacológica dos óleos essenciais no organismo, trabalhar com métodos de avaliação e diagnóstico, que são critérios de diagnóstico para a gente poder identificar as reais necessidades específicas de cada paciente, de cada cliente,
E também saber fazer prescrições assertivas e seguras, estabelecendo critérios que garantam resultados efetivos para o tratamento terapêutico. Então, a gente vai falar sobre esses três temas hoje. Claro que a gente não vai conseguir, em 2 horas, aprofundar enormemente, mas vocês vão sair daqui com uma visão bem ampla da importância da aromatologia clínica e como vocês podem prescrever óleos essenciais com mais segurança para os pacientes de vocês. É, antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês o que me fez entrar para esse movimento, né? Eu falo que a aromatologia clínica hoje ela precisa se tornar um movimento, precisa se tornar uma bandeira que a gente tem que levantar, porque são necessárias pessoas capacitadas em aromatologia clínica no Brasil. Principalmente eu estou falando aqui do Brasil, é claro que eu sei que tem alunas aqui, tem pessoas aqui que são de Portugal, na verdade essa necessidade é mundial. Mas eu trouxe alguns dados estatísticos do Brasil, porque é bem gritante. E eu fico indignada, realmente, de saber que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade. Vocês sabiam disso? Que o Brasil ganha, ele é o campeão do ranking mundial de transtornos de ansiedade do mundo, com cerca de 18,6 milhões de pessoas afetadas, ou seja, 9,3, quase 10% da população tem transtorno de ansiedade e depressão. E o Brasil, que é um país tão colorido, tão cheio de natureza, com uma diversidade de fauna, de flora, de tudo, não é possível, né? A gente está vivendo isso e o Brasil ser o líder mundial, isso me indigna e isso mostra quanto trabalho nós temos e o porquê que nós precisamos ir além e conhecer mais sobre os óleos essenciais, se profissionalizar mais, porque isso está crescendo. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, é o campeão da América Latina, né? E é o segundo nas Américas, conforme a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente é campeão do que não precisa ser, né? E isso me indigna muito, porque mostra que as pessoas estão precisando de ajuda, né? Precisando de natureza. Agora, por outro lado, isso nos mostra quanto trabalho a gente tem e quanto a profissão de aromatólogo clínico, de aromatóloga clínica é necessária no nosso país e no mundo. Outra coisa que me indigna muito é o consumo de medicamento para a saúde mental, dos ansiolíticos, dos antidepressivos. E isso tem aumentado significativamente no Brasil nos últimos anos. Olha só, entre agosto de 2022 e 2024, o uso desses medicamentos cresceu quase 20%. Cerca de 74% dos medicamentos adquiridos, de todos os medicamentos adquiridos, eram antidepressivos. Então, isso é um alarme muito grande que realmente me indigna de saber que né, o povo que nós somos, tudo que nós temos de maravilha no Brasil, nós estamos vivendo essa realidade. E é uma realidade que só vai mudar se nós mudarmos. E essa é a bandeira que eu levanto, que nós precisamos mudar para poder levar esse conhecimento adiante e poder transformar a saúde das pessoas. E isso a gente pode fazer com conhecimento, com embasamento científico. E eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui hoje. Então, em 2023, o consumo de antidepressivo apresentou 37% de crescimento em comparação a 2022. Então, assim, é terrível, assim, as estatísticas, e tem mais coisa para se indignar. O câncer e as doenças extintas. O Brasil tem registrado um aumento expressivo nos casos de câncer e no ressurgimento de doenças controladas ou extintas. Vocês sabiam disso? Me falem aí no chat.
Vocês sabiam que o Brasil está registrando esse aumento expressivo? E olha só, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 e 2025 o Brasil registre cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano. Isso eu estou falando só de Brasil, tá? Não trouxe estatísticas mundiais, estou falando só de Brasil. Mas não é para se indignar, gente? Vocês, como que você. Não dá uma sensação de impotência, uma sensação de que não tem jeito? Como vocês se sentem? Falem aí para mim. Me conta. Escreve aí para mim no chat. Pessoal, quero saber como vocês se sentem. Vocês se sentem como eu, de ver essa realidade acontecendo? É uma realidade que está se agravando, né? Imagina, cerca de 704 704 mil novos casos de câncer por ano, por ano. Então, isso é uma coisa absurda. É muito triste, é absurdo e é para a gente se indignar mesmo. Mas isso mostra o quanto nós precisamos levantar uma bandeira, que é a principal bandeira, é não olhar para a doença, mas olhar para a saúde, trabalhar com a prevenção de doenças, saber que nós temos na mão uma ferramenta incrível que é a aromatologia. E conhecimento da química e da farmacologia nos dá o potencial de levantar uma bandeira de ir contra essas estatísticas terríveis que estão aqui. E isso são estatísticas, tá? Não são invenções da minha cabeça. Agora, o que mais me indigna, e eu acho que vocês também, dá até coceira, é o número de farmácias. Gente, se remédio curasse, e não cura, né? Remédio remedia. Eu não sou negacionista de medicamentos, mas eu não concordo com o excesso de medicamentos, com a visão de lucro somente da indústria farmacêutica e que realmente não está nem aí com a saúde. Porque se tivesse com a saúde realmente, o setor de farmácias, olha só, tem um crescimento contínuo e expressivo nos últimos anos, mesmo nos períodos de crise. Entre 2019 e 2023, o faturamento desse setor dobrou, passando de 72,8 bilhões para 148,7 bilhões, representando 104,3% de crescimento. É muito dinheiro em cima da nossa doença. É muito dinheiro. E não querem falar de coisas né, que trabalhem com a saúde, porque o remédio sintético, ele é bom para remediar, para trabalhar lá na emergência, no hospital, mas não para você usar para ter saúde, para estabelecer saúde. E eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje. E apenas nos primeiros 8 meses de 2024 já foram abertas 15.918 novas farmácias no Brasil. Me fale aí, não é para se indignar? Por quê? Não é porque eu sou contra remédio, eu não sou contra remédio. Eu acho que tem momentos que medicamento sintético precisa, é necessário. A questão é o excesso. A questão é que se esses medicamentos curassem, não teria uma farmácia em cada esquina. Vocês concordam comigo? Hein, pessoal? Oiê! Coloca aí no chat, quero ouvir vocês. Então, é muito importante, né, que a gente olhe para essa realidade. Imagine, o número de o Brasil primeiro de ansiedade, segundo em depressão no mundo, primeiro na América Latina em depressão, campeão em farmácias, um monte de remédio, o crescimento do câncer, doenças extintas. Que futuro que nós enxergamos para o nosso país, para a nossa saúde, para a humanidade? Olhando nessas perspectivas, a gente nem vê futuro, não é? Pois é. E a facilidade de comprar.
Olhando para essas perspectivas, a gente não vê futuro. O que que a gente vê no futuro? Mais doença, mais câncer, mais farmácias e as pessoas zumbis, dependentes de medicamentos? É isso que, né, é realmente revoltante. Só que isso pode mudar. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que depende de nós que estamos aqui, que somos adeptas da aromaterapia, que gostamos e utilizamos óleos essenciais, que já trabalhamos com óleos essenciais, que acreditamos no potencial dos óleos essenciais, aprofundar o conhecimento, dominar, crescer, porque olha só quanto de trabalho nós temos. Nós temos carência de profissionais dessa área no Brasil e no mundo, que é uma profissão muito necessária diante dessa realidade mundial, e principalmente falando de Brasil, né? Essa é a estatística de Brasil, mas é no mundo que está acontecendo. Tem países que têm já há algum tempo um olhar maior para a saúde, mas o Brasil precisa mudar isso. É, deixa eu ver aqui que alguém, sem querer. Pronto, limpei. Então, nós vamos falar sobre isso. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero me apresentar. Eu acho que algumas pessoas aqui não me conhecem. Quero contar um pouquinho da minha história, porque tem tudo a ver a minha história com essa indignação. E aí vocês vão entender tudo agora quando eu contar um pouquinho da minha história. E o que que me trouxe até aqui, né? E quem eu sou e por que que eu estou aqui, por que que eu estou trazendo essa masterclass, vocês vão entender aqui. Essa sou eu, lá quando eu era menininha, meninota, né, bebê ainda, sempre gostei da natureza, sempre fui alegre, sempre tive essa ligação com a natureza. A natureza sempre me guiou. E, inclusive, foi o meu vô Campos, que ele tinha uma casa, uma chácara em Serra Negra, e ele me pegava, me levava para a natureza, e eu amava, né? Então, hoje, tanto que o meu nome, eu utilizo o sobrenome dele em homenagem a ele, porque tem a ver com os campos de lavanda, com a natureza, e eu utilizo o nome dele, né? O meu vô Campos. E o que que foi acontecendo, né? Eu fui crescendo, estudei, e aí trabalhei em empresas multinacionais, depois eu abri meu próprio negócio. Então, quero mostrar para vocês que nem sempre eu fui da área de saúde, nem sempre eu trabalhei com aromaterapia. Olha só, essa foto aqui foi em 99, eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 54. E olha só, parece que eu era mais velha do que hoje, né? Nessa época aqui, que eu era toda executiva, empresária, fui pioneira, saí na Veja, né? Essa foto aí, sou eu na Veja, lá em 1999, como empreendedora de sucesso. Fui reconhecida como empreendedora de sucesso, coordenei, né? Fui dona de uma rede de franquias no Brasil. Então, eu comecei a empreender depois de já ter trabalhado em multinacionais, de trabalhar no meio corporativo, eu resolvi sair e empreender. E aí foi um sucesso, só que chegou um momento da minha vida que nada disso fazia sentido. Eu sentia que eu precisava mudar. E aí eu larguei tudo. Eu tenho muitos históricos de largar tudo, de mudar a minha vida, de ir em direção da minha essência, do que eu sou. E aí eu comecei a estudar psiquismo humano, psicologia transpessoal, agroecologia, sustentabilidade. Resolvi me separar do meu primeiro casamento e assim eu fui mudando a minha vida e comecei a trabalhar com terapias. Desenvolvi um projeto que se chamava Semeando Cuidado, e esse projeto ele era realizado dentro de unidades básicas de saúde em São Paulo, desde o médico até a faxineira da unidade básica de saúde. Então, as agentes de saúde, a diretoria, todo mundo junto fazendo um trabalho do cuidando do cuidador. E foi um projeto premiado, que impactou muitas vidas, e isso foi abrindo ainda mais a minha vontade. E eu, Semeando Cuidado, ele trabalhava a mudança da pessoa através da observação da natureza.
Então, a natureza já fazia parte de mim, sempre fez parte de mim. Só lá quando eu era, né, na Veja ali, trabalhando com franquia na área de automóveis, nada a ver comigo. E aí eu mudei, comecei a estudar psiquismo humano, trabalhar com pessoas, com saúde, com o cuidado e cuidando de quem cuida. E foi isso que eu comecei a fazer. Depois disso, eu resolvi largar São Paulo, eu morava em São Paulo, e resolvi morar em Minas Gerais, morar numa fazenda, que é onde eu moro até hoje. Eu moro no meio da natureza. Resolvi largar tudo e começar a aprender com as plantas. Mas parece tudo lindo, né? Larguei tudo, fui trabalhar com as plantas, fui morar na natureza, porém as consequências de tudo que eu tinha vivido apareceram. E aí, em 2012, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, o hipoparatiroidismo, que é uma doença muito rara, quase ninguém tem. Os médicos dizem que ela é sem cura, ela leva à deficiência de cálcio no sangue, isso dá contrações musculares, né? O cálcio trabalha a contração e a retração muscular, então dá cãibra no corpo inteiro, isso pode parar o coração, pode parar o diafragma e impedir a respiração. Então, era uma doença rara. Os médicos diziam que eu seria dependente de medicamento para o resto da vida, que eu morreria cedo, que não teria alternativa, mas eu estava tão num movimento de estar de encontro à natureza, estudando saúde, já tinha conhecimento de óleos essenciais, e aí, diante de um monte de fala, porque quando a gente está doente, por isso que eu falo que é indigna ver as doenças crescendo. Você vê, eu tive uma doença rara, então eu posso dizer, eu falo tive, porque a minha doença tá, sei lá, para mim eu curei, mas para os médicos está em remissão, né? Em remissão já desde 2013. Então, assim, eu não me sinto doente, meus exames são super saudáveis, mas o que acontecia? Os médicos falavam que eu precisava tomar remédio pro resto da vida, as pessoas diziam que eu ia morrer cedo e que a doença não teria jeito, mas eu não acreditei em nada disso. E mesmo diante de tudo isso, eu fiz uma escolha para mim. Eu falei: não, eu não vou ser dependente de remédio. Eu vou olhar para a minha saúde. E eu me recusei a ser dependente de remédio. É o que eu falo, eu não sou contra medicamento sintético, não sou contra, não sou negacionista da ciência, pelo contrário, admiro muito a ciência, até porque a aromaterapia é uma ciência. Então, eu sou super cientista, mas ser dependente para o resto da vida, dizerem para mim que meu corpo não tem cura, sendo que tudo na natureza caminha para o equilíbrio e para a homeostase, isso para mim não fazia o menor sentido. Então, eu resolvi ir contra tudo isso. Exatamente. Os óleos essenciais têm a ver com a naturopatia também. Não, naturopatia eu já explico, tá bom? Tem tudo a ver com naturopatia. Porque a naturopatia significam várias terapias que são naturais. E a aromaterapia é uma das terapias naturais, né? É diferente, porque é uma floral, é naturopatia, homeopatia é naturopatia, massagem é naturopatia, então fitoterapia é naturopatia, tanto que eu sou professora da pós-graduação em naturopatia no módulo de aromaterapia. Então, a aromaterapia é uma das terapias que estão incluídas dentro da naturopatia, tá bom? Então, eu me recusei a me tornar dependente de medicamento e comecei a olhar para outra direção. E aí eu me consultei com um médico também, naturalista, naturopata, e comecei a fazer um tratamento com vitamina D, altas doses de vitamina D, no protocolo do Dr. Cícero Coimbra, e fui pesquisar com a minha professora de aromaterapia na época e comecei a fazer também uso de óleos essenciais. O que aconteceu foi que em 4 meses eu estava já com remissão da doença. No começo foi difícil, passei por um período de adaptação,
mas em 4 meses eu já estava em remissão. E hoje eu não tenho nenhum sintoma da doença. Os sintomas podem voltar se eu me estressar, se eu não me cuidar, se eu não me alimentar bem, né? Então, toda doença, todo estresse pode levar a gente a desequilíbrios. Por isso que se cuidar é muito importante. E aí, depois, o que que aconteceu? Em 2013, minha mãe teve esteatose hepática e hepatite C. E aí ela estava tomando medicamentos que eram como se fosse um quimioterápico. Ela ficava largada na cama, chorando porque ela tinha náuseas, ficava tonta, não conseguia levantar da cama e desesperada, falava que ia morrer. Aí eles me ligavam falando que ela ia morrer, ela e meu padrasto. Aí chegou um dia que eu falei, mãe, é melhor você viver menos e viver bem do que viver muito vegetando. Aí eu falei, você não topa parar com esse medicamento e começar a fazer um trabalho com óleos essenciais? E aí ela topou. E aí nós fizemos um plano de tratamento para ela. Na época, eu fui respaldada por uma professora também, que eu ainda não tinha a formação que eu tenho hoje. E aí ela começou a fazer esse tratamento e, pasmem, em 3 meses ela voltou no médico e o fígado dela estava limpo, não tinha nada no fígado dela. E o médico ficou assim, né, doido, porque ele falou: Mas o que que a senhora fez? Eu sei que a senhora não usou o medicamento, que a senhora não veio pegar o medicamento, porque era do posto lá, né? A senhora não retirou o medicamento, então a senhora não usou o medicamento. Aí ela falou: Não, eu estou usando os óleos essenciais que minha filha está me dando. E aí ele virou e falou assim: Olha, eu não entendo de óleos essenciais, mas a senhora está bem, o seu fígado está limpo, continue com esse tratamento, porque está fazendo muito bem para a senhora. Aí ela ficou toda contente, e eu mais ainda. Porque foi aí, depois do meu tratamento e do dela, só que o meu ainda tinha as altas doses de vitamina D, as outras vitaminas, a alimentação. Então eu ainda não sabia mensurar exatamente aonde estava o potencial específico do óleo essencial. Mas no caso da minha mãe, não tinha as vitaminas, era somente óleo essencial e o fígado dela ficou limpo de esteatose e hepatite. Então foi algo transformador e isso me fez querer ir mais além. E aí eu resolvi mergulhar nos estudos e comecei a querer estudar, fazer vários cursos. Aí eu fiz curso de psicofarmacologia dos olhos, fiz curso de aromatologia e saúde, só que os cursos não me completavam. Não sei se isso acontece com vocês. Me contem aí, que eu quero ouvir de vocês se isso aconteceu com vocês também. Os cursos não me completavam, por quê? Eles não me mostravam qual era a ação farmacológica das moléculas, dos óleos essenciais. Eu não conseguia compreender artigos científicos. Chegava lá, ler um artigo científico era muito complicado. E eu não entendia qual era a ação dos óleos essenciais. Eu não sabia ler um artigo científico, eu não sabia discutir com um médico, eu não sabia provar para alguém que a aromaterapia fazia sentido. Eu não conseguia provar para alguém que realmente, naquele momento, a pessoa não precisa comprar o medicamento sintético na farmácia. Então, se eu não conseguia aprovar, eu ficava quieta, eu usava comigo, mas eu não conseguia passar esse conhecimento para frente. Eu não conseguia que as pessoas confiassem em mim, que eu realmente tinha me curado, que a minha mãe tinha se curado, que outras pessoas ao meu redor tinham conquistado maior saúde com óleos essenciais. E eu não conseguia provar porque eu não tinha embasamento científico, porque eu não tinha conhecimento farmacológico. Esse curso de psicofarmacologia que eu fiz, ele foi muito raso. Foi importante porque ele abriu a minha cabeça, mas ele não me deu conhecimento. Eu saí de lá com mais dúvidas, inclusive. Então, mas essas dúvidas foram boas, né? Como hoje, talvez vocês saiam daqui com muitas compreensões e também com muitas dúvidas, porque as dúvidas nos levam além, porque a gente nunca sabe tudo, mas a gente precisa ter um conhecimento. E aí o que acontecia? Os cursos que eu fazia, que eu ia ver, os livros, tudo que eu buscava, os conhecimentos estavam dispersos, cada coisa num lugar. Muitas vezes eram desalinhados, uma coisa contradizia a outra, e isso me deixava confusa.
Isso acontece com vocês? Conta aí para mim. E ainda só falava assim: esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para aquilo, mas não me dizia como esse óleo funcionava. Ah, esse óleo é ansiolítico. Aí eu falava, e daí? Né? Eu gosto muito disso. E daí? E daí? Essa é uma expressão que eu falo desde pequena e depois eu reforcei com um professor meu de neurociência. Porque, e daí? Ah, o óleo essencial é ansiolítico. E daí? Mas e daí? Como ele funciona? Ah, o óleo essencial é bom para o fígado. Mas e daí? E daí? Como que eu vou provar isso para o meu paciente? Como que eu vou provar isso para alguém, para um profissional de saúde? Como que eu vou me sentir com autoridade suficiente para me colocar na internet, para me colocar no meu trabalho, para eu começar a atender? Essa é a questão de vocês? Falem aí para mim. Então, o que que aconteceu comigo? Eu resolvi ir além. E aí eu percebi que no Brasil não tinha o conhecimento que eu queria. E aí, doida, né? Eu fiquei 2 anos estudando francês. E aí, depois, eu me inscrevi num curso na França, em Paris. E fiquei 2 anos estudando na França. Tive a oportunidade, depois veio a pandemia, e aí parte do curso foi online, né, foi pelo Zoom, porque a gente estava em lockdown, mas tive a oportunidade de estar lá em Paris, conhecer o laboratório do meu professor Pierre Francom, viajar para o sul da França, conheci a Provence, conheci onde os perfumes, a cidade do perfume, Grasse. Então foi muito importante para mim estar lá e beber na fonte, no berço da aromatologia. E lá eu comecei então a aprofundar o meu conhecimento na química e na farmacologia, entender os óleos essenciais como medicina natural integrativa, saber que os óleos essenciais são medicina. E a gente vai falar disso aqui hoje. E aí estudei com a Lina Moyon, que é farmacóloga, com o Pierre Francom também, que é um mestre da aromaterapia científica, farmacólogo, doutor médico, doutor Michel Vinogradov e doutor Ludovic Rondini. E aí estudei a anatomia, a neurociência, todo um aprofundamento da parte né, enzimologia, toda a biologia por trás da ação dos óleos essenciais, toda a farmacologia por trás dos óleos essenciais. E aí minha cabeça explodiu, o conhecimento abriu e eu voltei com 2 anos estudando isso, ainda em francês, eu tinha que esforçar ainda mais o meu cérebro para conseguir ir além. E voltei, e isso me levou a ir conquistando cada vez mais confiança e autoridade. Então, dei várias palestras, ministrei cursos, atendimentos, consegui lotar plateias e fui crescendo nesse estudo, dando entrevistas, indo em podcasts, fazendo. Aqui foi uma aula que eu dei numa uma empresa que dá cursos de sorvete, de como usar os óleos essenciais para a produção de sorvetes artesanais, naturais. Então, eu fui crescendo. E, para mim, a minha referência foi o Dr. Pierre Francom. O Dr. Pierre Francom é um mestre, um grande mestre, discípulo de René Maurice Gattefossé, discípulo de Jean Valnet, um grande mestre com os livros mais importantes da aromaterapia científica, da aromatologia no mundo. Ele é citado em todos os livros, melhores livros de aromaterapia do mundo. E eu tive a oportunidade de estudar com ele durante 2 anos e de estar lá com ele, podendo beber da fonte. E eu tinha uma ansiedade disso, porque eu falava, ele já está ficando mais velhinho, né? Apesar de que ele é mais jovem do que parece nas fotos. E aí eu falava, e aí amanhã esses mestres não vão existir mais. E como que a gente vai fazer para beber nessa fonte? A gente precisa disso. Hoje existem mais livros aqui no Brasil, mas na minha época nem existia isso. E aí eu fui beber nessa fonte e foi aí que eu resolvi trazer para o Brasil e me tornei realmente discípula da aromaterapia francesa.
que encara e enxerga os óleos essenciais como medicamento. Para vocês terem uma ideia, para mim, esse mestre, que é o pai da aromatologia clínica, da aromaterapia clínica, que escreveu esse livro, La Aromathérapie, o Dr. Jean Valnet, ele era aromatólogo, cirurgião, microbiologista, médico cirurgião, né, infectologista e psiquiatra. E ele utilizava óleos essenciais para tratar seus pacientes. Ele trabalhou, ele serviu na Segunda Guerra Mundial e ele utilizou óleos essenciais com soldados no momento em que faltou antibióticos para curar feridas. Não sei se vocês sabem disso. Vocês já conheciam o Dr. Jean Valnet? Contem aí para mim nos comentários. Então, o Dr. Jean Valnet, um mestre da aromatologia, e ele, para mim, assim, ele dizia que a gente precisa, que o importante não é a doença, mas que o importante é o terreno biológico, como está essa pessoa, trabalhar o ser humano específico, individual. E ele ia lá e pesquisava. Ele foi o primeiro a pesquisar óleos essenciais como bactericidas, como fungicidas, para eliminar infecções. O livro dele, ele fala de casos crônicos de candidíase, de casos crônicos de ferida. E ele foi o primeiro a colocar num livro a ingestão de óleos essenciais. Ele recomenda óleo essencial como medicamento. E eu sou adepta desta aromaterapia, da aromatologia e aromaterapia científica francesa. Então, essa é a minha escola, esses são meus mestres, e é isso que eu sigo. E eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu mandei para vocês um e-book no e-mail de vocês. Quem olhou os e-mails deve ter recebido, que eu compartilhei um e-book com vocês sobre aromatologia clínica, mostrando a diferença entre aromaterapia e aromatologia, para vocês já terem esse conhecimento. Mas é importante entender que a aromatologia clínica, que a aromaterapia clínica, ela vai além dos protocolos prontos, ela vai além desses estudos tradicionais da aromaterapia. Desse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo. Ela vai trabalhar com o uso controlado, com o uso específico de óleos essenciais, para obter uma resposta terapêutica específica também. Ela entende o óleo essencial na sua ação no organismo. Ela é utilizada com finalidade e critério clínico para auxiliar no tratamento dos pacientes e nos sintomas evidentes e na prevenção de doenças também. Certo? Isso é muito importante. Então, a aromatologia clínica tem alguns diferenciais, que é o potencial químico e farmacológico, entende os óleos como fármacos, a multiplicidade molecular, o sinergismo, as características físico-químicas, que são importantes, porque são características que os óleos essenciais têm, capazes de ultrapassar as barreiras biológicas, ultrapassar as células com potencial multifuncional, multifarmacológico, uma diversidade de vias de utilização. Os medicamentos sintéticos geralmente são feitos com uma única via de utilização. Ou é só ingestão, ou é só tópico, quase não existe para inalação, né? É muito raro você encontrar óleos essenciais, medicamentos para inalação. Você vê as bombinhas lá de bronquite. Tem óleos essenciais na Europa inteira, minha flor. Na Europa inteira. Tem muitos óleos essenciais na Europa. E se precisar, você pode encomendar do laboratório do meu professor na França e ele entrega na Espanha. Tá bom? Então, essa diversidade de vias, esse potencial multifarmacológico e a questão físico-química, que é um potencial que os cientistas procuram para desenvolver medicamentos, a gente tem natural da natureza. E por isso que eu falo que eu fico indignada com as doenças, com as farmácias, com o crescimento, com as pessoas sendo inconscientes do potencial.
Claro que não é para se automedicar, porque a gente está falando, sim, de fármacos. Porque o que que é um fármaco? O que que é um fármaco? Vocês sabem o que que é um fármaco? Fármaco é toda substância química capaz de provocar algum efeito terapêutico no organismo. Então, se o óleo essencial é uma substância química, é um princípio ativo químico capaz de provocar um efeito no organismo, o óleo essencial é um fármaco. Ele não é reconhecido pela Anvisa como fármaco, e aí eu concordo, eu acho que não tem que ser mesmo, senão aí que as pessoas iam se automedicar mesmo, porque não dá para regular direito o óleo essencial, por conta que cada época do ano, às vezes as moléculas mudam, cada região pode produzir estruturas moleculares diferentes, ainda mais num país tão diverso, climático, né, de diversidade de clima e de solo como o Brasil. Então, é por isso que precisa de pessoas, de especialistas, porque nós, aromatólogos clínicos, especialistas, é que temos que saber ler um cromatograma, reconhecer a pureza de um óleo, saber ver se uma empresa ela é, é uma empresa séria, quais óleos essenciais a gente pode indicar para o nosso cliente comprar. Então, esse é o nosso papel. E aí, quando a gente entende quais moléculas nós queremos, quais óleos essenciais são puros e como que a gente pode recomendar, aí sim, essa pessoa pode utilizar, mas com o acompanhamento de um profissional. Por isso que é cada vez mais necessário mais profissionais capacitados e gabaritados, para poder, então, a gente entender cada vez mais o óleo essencial como um fármaco. E não virar a doideira de todo mundo se automedicando e usando errado. Porque tem toxicidade, sim, pode gerar toxicidade, geralmente por uso errado, uso indiscriminado, quantidades excessivas, uso abusivo. Isso pode gerar consequências, pode gerar um estresse muito grande no fígado, né, um estresse metabólico. Imagina 500 mil moléculas tendo que ser processadas por um organismo. Então, é importante sim ter conhecimento quando a gente está falando. Uma coisa é a aromaterapia do dia a dia, outra coisa é quando a gente está falando de tratamento, quando a gente está falando de clínica. Porque o óleo essencial também é um medicamento, e medicamento é igual a remédio. O que que é um medicamento? É um produto tecnicamente elaborado, contendo um ou mais fármacos, ou seja, um ou mais princípios ativos. E o que que é um óleo essencial? É um produto elaborado pela mãe natureza e destilado por seres humanos e que contém uma infinidade, dezenas de princípios ativos, dezenas de fármacos, dezenas. Porque um fármaco, um medicamento sintético, geralmente ele tem uma, duas moléculas. Imagine um óleo essencial que tem dezenas de moléculas. Então, a gente precisa entender isso, entender que o óleo essencial é um fármaco, é um medicamento. Isso no conceito dele. Não estou falando se ele é reconhecido pela Anvisa. E não vai ser, porque se for também, não sei nem se é bom para nós, porque o que vai acontecer? Aí vão querer proibir. Por isso que a gente precisa se capacitar, ter uma formação, ter um reconhecimento do MEC, se colocar como autoridade nesse mercado. Só assim as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão ouvir o que você tem a dizer. Vocês concordam comigo? O que vocês acham disso que eu estou falando? Vocês concordam comigo? Me digam. E aí, olha, quero ouvir vocês, pessoal. Ah, quando abraça seu pé de alecrim, o alecrim é maravilhoso, ele é de renovação mesmo, né? Pois então. Olha só, em 1803 foi que teve o primeiro isolamento de princípio ativo. E sabe de onde que o princípio ativo foi isolado? De plantas e de óleos essenciais. As primeiras farmácias, elas chamavam aromaterris. Os primeiros medicamentos, a primeira farmacopeia, as primeiras farmacopeias que existem são farmacopeias baseadas em plantas.
Os óleos essenciais são utilizados há milênios. E só em 1803 é que a primeira molécula foi isolada de plantas e de óleos essenciais. E Vicena, ele destilou o primeiro óleo lá 1000 anos depois de Cristo, na Pérsia, quando foi o primeiro médico, primeiro cirurgião que aconteceu, e ele destilava óleos, era a única forma de tratar as infecções da época. Hipócrates, pai da medicina, já falava de banhos aromáticos, de massagens aromáticas, da chave para a saúde, tá? Nas essências aromáticas, que eram os óleos essenciais. Não era sintético, não existia indústria nessa época. E aí, só em 1891 é que surgiu a primeira indústria farmacêutica. Por que que eu estou trazendo isso? Olha, só em 1893 surgiu o primeiro comprimido. Por que que eu estou falando isso? Porque a indústria farmacêutica não tem nem 200 anos, gente. É muito bebê. E tudo que a humanidade viveu com as plantas, aí a gente apaga por conta de 200 anos de desenvolvimento científico. Salvou muitas vidas? Salvou, mas também matou muitas vidas também. Quantas pessoas pegaram infecção hospitalar no hospital, não tem jeito, antibiótico não funciona, vai virando resistente. Então, hoje a gente vive muitos problemas por conta de efeitos colaterais, de medicamentos resistentes, os medicamentos precisam ser cada vez mais fortes. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas, as indústrias estão cada vez mais pesquisando óleos essenciais. Eu vou já mostrar isso para vocês. Agora, para vocês verem, existem referências de artigo científico, estudos sobre óleo essencial, desde a década de 20. Olha aqui, esses estudos científicos falando da inalação de óleos essenciais, da terapia de inalação de óleos essenciais na pediatria, falando de óleos essenciais na medicina, falando de óleos essenciais como fungicidas, como óleo essencial trabalhando com os inibindo os patógenos, ou seja, os micróbios, as infecções. Então, olha, o poder antisséptico da ação do óleo essencial de menta. Na França, eles chamavam óleos essenciais de essências, né? Então, e o que que acontece? O Dr. René Maurice Gattefossé, que foi o pai da aromaterapia, ele já dizia que qualquer doença do corpo humano pode ser curada por meio de medicamento fitoterápico. E óleo essencial é um medicamento fitoterápico, gente. A aromaterapia é um braço da fito. A fitoterapia é quando você usa a planta inteira, in natura. Faz lá um extrato, mas você usa inclusive as moléculas mais pesadas. E a aromaterapia se diferencia da fito porque os óleos, as plantas passam por um processo de destilação e são retiradas moléculas mais leves, moléculas com 10 e 15 carbonos. E aí nós temos o óleo essencial, que também é um fitoterápico. Mas vocês veem, né? E aí, o doutor René Maurice Gattefossé já dizia: qualquer doença do corpo humano pode ser curada por meio de medicamentos naturais, fitoterápicos. E isso, ele é o pai da aromaterapia, ele escreveu o primeiro livro de aromaterapia. E depois o doutor Jean Valnet foi discípulo dele, e meu professor Francomo foi discípulo dele, e eu sou discípula deles. E é assim que a gente vai levando conhecimento adiante, porque a gente precisa sair do medo e da dúvida. Olha só, no Google Acadêmico, eu dei uma aula lá em 2022, eu tinha tirado esse print, tinha 2 milhões de artigos científicos com a palavra essential oils publicada no Google Acadêmico. Hoje, 2024, eu tirei, já tem 3 milhões 430. Então, olha o crescimento dos estudos de aromaterapia, dos estudos sobre óleos essenciais. Isso porque a indústria farmacêutica não está dando conta. As farmácias estão crescendo porque as doenças estão aumentando, só que os medicamentos vão ficando cada vez mais obsoletos. Então, a gente vê o crescimento, você vê, em 2 anos, cresceu 1.400.000 o número de estudos. Olha que loucura aí.
É muito estudo científico no mundo todo sendo publicado. E aí tem gente que fala, ah, mas o Google Acadêmico publica de tudo. Mas olha só, a PubMed tem muitos artigos científicos falando sobre a eficácia de óleos essenciais na higiene bucal, falando da terapia com relação à ansiedade, inclusive, é, em conjunto com outras terapias, como a musicoterapia, falando da enfermagem, das, das técnicas de enfermagem, da aromaterapia sendo utilizada, sendo fundamental no conhecimento dos estudantes de enfermagem. E também, ó, efeitos da aromaterapia combinado com musicoterapia na ansiedade e estresse de estudantes de enfermagem que estão passando por ansiedade e estresse, né? Vocês veem a doideira. E aí o efeito da aromaterapia, falando do peppermint, né, do óleo essencial de hortelã-pimenta, espera que tem mais gente entrando. Do óleo essencial de hortelã-pimenta sendo utilizado para náuseas em cirurgias cardíacas. Ah, mas o óleo essencial de hortelã sobe pressão? Então, assim, tem um monte de mito que as pessoas ficam repetindo e não estudam. Mas repetir, ser papagaio de pirata é fácil. Conhecer, que a gente está precisando de pessoas conhecedoras. A gente está precisando de pessoas que se indignem também com a realidade do que está acontecendo e comecem a alimentar ferramentas para poder fazer uma transformação. Eu sozinha não faço transformação. E aí tem um monte de gente aí que conhece, usa óleo essencial, mas não consegue se colocar, não consegue crescer, não consegue se desenvolver por falta de musculação, por falta de músculo. Esse músculo é conhecimento. Então, olha só, a lavanda sendo usada para dores de cabeça crônicas, que é a migrena. E aí tem toda uma explicação, porque a lavanda ela atua não só relaxando, né, a questão do relaxamento, da acalmar o sistema nervoso, mas ela atua na serotonina e a migrena está totalmente ligada à questão do desequilíbrio de serotonina no sistema. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. E aí, né, eu tirei recente, olha só que interessante, 31.500 estudos clínicos, desculpa, 31.500 resultados no PubMed, só que eu achei muito interessante a qualidade dos estudos no PubMed. Olha lá, técnicas de extração, né, técnicas de extração e potencial terapêutico e farmacêutico dos óleos essenciais. Olha os estudos, como estão, nesse aqui, efeitos biológicos dos óleos essenciais, ação biológica dos óleos essenciais. Então, cada vez mais a gente precisa saber achar os estudos científicos, reconhecer, entender, e para isso a gente também precisa entender do corpo, entender como são os nossos sistemas, como os medicamentos sintéticos também agem. Então, tem todo um conhecimento que é importante. Porque se a gente quer adentrar o campo da medicina, se a gente quer evitar que as pessoas usem tanto medicamento, a gente precisa ter conhecimento. Só que esse conhecimento, ele não é você ser papagaio de pirata, ficar pegando manualzinho, ficar né, aprender esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para aquilo. Eu já vou mostrar tudo isso para vocês. Então, olha só, aqui os ensaios clínicos, o que são ensaios clínicos? São ensaios realizados em humanos. Estão falando aqui da Melissa, trabalhando o tratamento de comportamento agitado de pessoas com demência, agitação de pessoas com demência, transtorno, que a pessoa fica muito agitada, pessoas que começam a ficar eufóricas, aí tem todo um mecanismo pelo qual esse óleo de melissa age. Ele é rico em citral, ele age nos receptores benzodiazepínicos, então tem toda uma ação farmacológica que acontece e que como que você vai falar com um paciente que tem demência? Você vai falar, não, não usa, vamos usar junto, vamos fazer um trabalho em conjunto com óleo essencial. A pessoa vai falar, mas quem é você? Quem é você? Que conhecimento você tem que você quer vir adentrar aqui, meu,
falar para eu usar óleo essencial, as pessoas não confiam. Elas só vão confiar em você quando você tiver conhecimento e uma linguagem que ela entenda que você entende. Então, o efeito da lavanda, né, na inalação para depressão, ansiedade, estresse. Aqui também, a aromaterapia sendo usada para redução dos níveis de estresse severo, né? Então, isso em humanos, interessante. E aí, por isso que a gente precisa estudar a farmacologia. Estudar a farmacologia. Então, a farmacologia é a ciência que estuda como esses medicamentos. Então, aí vamos falar lá os medicamentos sintéticos também, mas reconhecendo que um óleo essencial é um fármaco e um medicamento é uma união de moléculas, então, o óleo essencial também é um medicamento natural, feito pelas plantas, pela mãe natureza. Então, a farmacologia é a ciência que estuda os medicamentos e as substâncias químicas e como essas substâncias interagem com os sistemas biológicos, sendo capazes de promover a alteração funcional e estrutural. Entendem? Então, é isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa entender, como essas substâncias, esses medicamentos interagem no corpo. Certo? Tá tudo bem aí? Falem comigo. Tudo bem por aí? E a farmacologia, ela vai então estudar a ação dos fármacos no que se refere ao mecanismo mediante o qual ele produz um efeito biológico e também no que se refere ao efeito terapêutico e aos possíveis efeitos colaterais. Por isso que eu falo que não dá para ficar fazendo assim, por isso que a aromaterapia, óleos essenciais ainda não são liberados pela Anvisa. Porque as pessoas vão começar a se automedicar, encontrar óleo essencial aqui e ali. Como que a pessoa ali leiga vai saber que realmente a molécula certa está dentro daquele vidrinho certo? Depois vocês me escrevem, quem manda mensagem para mim, que eu envio novamente o e-book para quem não recebeu, tá? Mas está no e-mail de vocês. Ah, e aí, pessoal, a farmacologia se divide então em dois estudos. A gente vai estuda como que a droga afeta o organismo e como que o organismo reage a essa droga. Então, a gente entende os efeitos biológicos, fisiológicos, tipo em que receptores, em que enzimas, em que sítios de ação, em que locais, como essas moléculas presentes nos olhos agem no corpo humano, como elas vão ali, por que que elas agem no receptor tal, inibem o receptor tal, inibe a enzima, estimula, são agonistas, antagonistas. Olha, nossa, essa linguagem, nunca ouvi. Só que é essa linguagem que eu estou falando que está escrita lá nos artigos científicos. E que se você não conhece, você não sabe ler um artigo. E aí, como você vai conversar com um profissional de saúde? Como que você vai convencer o seu paciente a aderir ao tratamento? E depois tem a farmacocinética, que vai estudar o caminho da substância. Então, como ela é absorvida, como ela é distribuída, como ela é metabolizada, e depois como ela é excretada pelo organismo, em quanto tempo ela faz esse caminho, desde a absorção até a excretar, como que ela é metabolizada, se no metabolismo ela se transforma em substâncias que são boas ou se são tóxicas. Isso é importante. A gente tem óleo essencial que, quando se metaboliza no fígado, se transforma em outra substância que é anticâncer, que apoia o tratamento do câncer. Então, a gente tem muitos estudos sobre isso, que é o caso do limoneno, que se transforma em álcool perílico e que pode ajudar a criar, a gerar apoptose em células, que é o suicídio celular de células cancerígenas, e ainda elevar a imunidade da pessoa, né? Então, olha só, pessoal, quando a gente começa a entender, estudar a farmacologia dos óleos, isso nos dá um poder, nos dá um potencial. Então, esse aqui eu trouxe para vocês, foi um caso clínico de uma paciente minha que estava com uma H. pylori recorrente há muitos anos, nada curava. Já tinha passado por tudo quanto é tipo de médico e não conseguia curar essa H. pylori. E aí eu passei um tratamento para ela com óleos essenciais,
Um dos óleos que eu utilizei foi o capim-limão, o lemongrass. Não estou falando para vocês se medicarem, porque a dose, o como usa, tudo isso é personalizado. São critérios, cada pessoa vai usar do seu jeito. Então, essa infecção crônica de H. pylori, e aí o que aconteceu? Ela me mandou essa mensagem. Carla, aqui é a Letícia. Já tem meses que eu quero te contar que, graças ao seu protocolo para H. pylori, não tenho mais a bactéria. Aí ela fez assim, graças a Deus, né? Porque há muitos anos ela não se livrava dessa bactéria e já estava virando úlcera. E aí, conforme mostra o resultado, e aqui está o resultado: pesquisa de H. pylori negativo. Então, maravilhoso, né, gente? A gente poder começar a ter confiança para bancar, porque era um tratamento que ela já tinha tomado um monte de remédio, já tinha tomado 500 mil quilos de antibiótico, já estava ficando fraca, já estava gerando úlcera, já estava ficando com mais dor de estômago, não sarava. E esse tratamento ela fez por 6 meses, eu não lembro agora, se foi 6 ou 4 meses, porque é tanto paciente que às vezes eu me perco aí na contagem. Mas em 3 meses você sempre já começa a ver um resultado, né? Não, depende. É que sais de banho, muitos são aromatizados com essência sintética. Isso a gente tem que tomar cuidado. Depois, guarda essa pergunta, a gente fala no final, tá bom? Bem interessante. Então, olha, esse aqui é um outro caso de uma paciente minha com mioma. Já estavam querendo enfiar ela na faca, queriam dar para ela um monte de medicamento, ela se negou. E aí ela falou: Carla, vamos fazer um tratamento comigo? Eu falei: Senão eu vou fazer a cirurgia. Eu falei: você me dá 6 meses? Aí ela falou: tá bom. Então eu falei: então me dá 6 meses. O que que aconteceu? Ela estava com um mioma de 706 centímetros cúbicos e no outro exame que ela fez foi quase um ano depois, mas esse resultado eu acredito que veio antes. Ela voltou na médica, a médica ficou assustada. Falou: não, não, a gente nem vai fazer cirurgia, porque olha como diminuiu. O que que você fez? Ah, estou fazendo um tratamento natural com aromaterapia. Claro que também incluiu vitaminas, minerais, mas olha lá, 408, foi de 706 para 482 centímetros cúbicos, que está aqui, ó, 482. Eu não estou mentindo aqui, o nome dela, data, o exame, para vocês verem. Então, para vocês verem que isso evitou uma cirurgia, imagine como seria, quase uma cesariana que tem que fazer, né? E olha só, e agora ela ainda está fazendo de novo para ver se a gente consegue que suma, né? Que desapareça. E aí, quando tiver a próxima masterclass, eu trago o próximo resultado para vocês acompanharem, né? Então, olha só, isso aqui, mais grave ainda, isso aqui foi uma paciente minha, uma aluna minha, que com minha orientação tratou um paciente dela que estava com uma ferida, ela é enfermeira, trabalhava com feridas no hospital, e aí essa ferida não sarava nunca. Já estava há muito tempo, não levantava da cama, não sentava. E aí a gente começou a tratar. Ela usava pomada ainda sintética, alopática, né, dentro da ferida, e a gente começou a tratar as bordas. Olha isso, desinfeccionou. Isso aqui aconteceu em 30 dias. Em 60 dias, a ferida já estava fechando. Em 90 dias, esse paciente já estava andando, já estava ótimo, não tinha mais nada, a ferida fechou completamente. E a gente usou óleos essenciais na borda da ferida, e isso aconteceu, e foi algo que ela ficou surpresa, porque na história dela de enfermeira de hospital, ela nunca tinha visto uma recuperação tão rápida. Vocês já tinham visto algo assim, pessoal? Conta aí para mim. Então, agora eu queria que vocês participassem aqui comigo e colocassem no chat. Diante desses conhecimentos que eu trouxe para vocês, pensando na química, na farmacologia e nessa prática clínica, diagnosticando uma questão, sabendo diagnosticar e prescrever, qual é a nota que você se dá de 0 a 10? Coloca aí no chat para mim. Qual é a nota que você se dá de 0 a 10? 5. Coloquem aí para mim. 8. Ou nota 6. Conhecimento de vocês da química, da farmacologia.
Coloca aí para mim. 5. Muito bom, muito bom. 5. Legal. Muito bom, muito bom. Então, o que que acontece? 5, olha lá, o pessoal respondendo. Então, o que que é importante entender, né? Eu brinco porque eu moro num sítio, né? E tem muito besouro, e os besouros ficam batendo cabeça. E aí comecei a olhar e falei, gente, você sabe que às vezes eu me via assim na aromaterapia no passado? Por que que eu bati a cabeça? Primeiro, eu era uma besoura atrapalhada, eu não sabia onde buscar o conhecimento. Ficava aqui, pulava para lá, pegava uma live, pegava um curso, fazia um cursinho aqui, fazia outro lá, mas ainda não me sentia com musculatura para bancar, pegar e trabalhar e me dedicar exclusivamente à aromaterapia para ganhar dinheiro financeiramente, né? Então eu vivia atrapalhada. Eu falo que então de 0 a 4 a gente ainda é besouro atrapalhada. Depois de 5 a 8 eu falo que é o besouro machucado. É aquele que já estudou, já tem conhecimento, mas às vezes trava. Trava porque quando vai conversar com um médico, quando alguém vem com uma pergunta mais detalhada, quando você precisa colocar um argumento mais científico, aí dá uma travada. Vocês sentem isso? Dá uma travada e aí fala, tá bom, né? A pessoa vai e acaba usando o medicamento sintético. Você não consegue bancar na hora de atender um caso mais complexo. E tem as águias, que aí é de 9 a 10, que são aquelas que já têm musculatura, que conseguem voar alto. Olha lá, desce para 3 nesse caso. Pois é. Então, que conseguem voar alto, que já tem uma musculatura, que consegue dialogar com pessoas da área da saúde, que consegue ter firmeza no que acredita, no seu conhecimento, não duvida, sabe onde buscar informação, sabe como prescrever o óleo essencial com segurança, mas com embasamento químico e farmacológico. Prescrever não é só pegar, esse óleo é bom porque acalma, esse óleo é bom. Não, não é assim. Precisa aprofundar ainda mais para você discutir. Então, aqui, hoje, o meu objetivo é que vocês se transformem em águias. Eu já tenho aqui algumas águias que estão aqui, a Carmen, né? Por quê? Porque esse é um conhecimento importante. Nós precisamos de profissionais águias no mercado, para a gente poder mudar aquela realidade, levantar a nossa bandeira e mudar aquilo que a gente se indigna. Porque vocês viram, aquilo tudo que a gente viu no início pode mudar, pode se transformar. Só que depende da gente, depende da nossa capacitação, depende da nossa musculatura, depende da gente se unir numa comunidade de aromatólogos clínicos que tenham esse olhar científico para fazer a mudança que precisa ser feita, né? E aí, diante disso, a química também tem um papel fundamental. Aí tem um monte de gente que tem medo da química. Ai, mas a química é difícil. Eu também odiava a química quando eu estava na escola. Mas a química é fundamental. A química é a origem da vida. Tudo que é vivo é química. Tudo que existe é química. Tudo é átomo. Se você não estuda a química, você não entende a vida. Você não entende como um corpo reage, como um metabolismo acontece. Então, sinto muito, não dá para trabalhar com óleos essenciais. Óleo essencial é química, medicamento é química, corpo é química, doença é química, saúde é química, alimentação é química, tudo é química. A vida é química. É fundamental a gente, pelo menos, não precisa entender tudo de química orgânica dos cálculos que você fazia na escola, mas a essência da química você precisa entender. E não é só entender, ai, esse olhinho, essa molécula, o limoneno é bom para antioxidante. Tá, mas e daí? O que que é uma antioxidante? Você sabe? Você sabe o que é uma ação antioxidante? Você sabe como age uma molécula antioxidante? Então, isso que você precisa aprofundar, né? E há décadas, né, lá atrás, Paracelso já reconhecia as plantas, as primeiras farmacopeias da humanidade já eram baseadas em plantas, e Paracelso dizia: a medicina se fundamenta na natureza, a natureza é medicina, e somente nela devemos buscá-la. A natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga que ele e existe dentro e fora do homem.
E aí a gente se esqueceu de tudo isso e olha o que aconteceu com a humanidade. Por isso, agora vocês entendem a minha indignação? Vocês entendem por que que eu comecei falando da minha indignação no começo da aula? Dá para compreender agora o que que eu estava querendo dizer? Digam para mim, vocês sentem? Porque tudo isso já era dito, ó. Só que aí vem uma indústria que está crescendo milionária, crescendo mais de 100% em bilhões aí por ano, e é que não tem interesse nenhum na nossa saúde. E quem que tem que cuidar da saúde? Nós. Se o nosso interesse é na saúde, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa saber argumentar, a gente precisa mudar essa realidade. E aí, falando um pouco disso, eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem como não dá para explicar tudo, porque é muito profundo, né? Mas olha só, por exemplo, um dos estudos, o limoneno, ele atua na inibindo a acetilcolinesterase. Então, como que você, por isso é importante saber o que que é acetilcolinesterase? É uma enzima que inibe a acetilcolina. A acetilcolina é o nosso neurotransmissor potencializador cognitivo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem déficit de memória, uma pessoa com Alzheimer, ela tem baixa de acetilcolina. Uma pessoa com TDAH pode estar também com desequilíbrio de acetilcolina, mas principalmente ela é muito falada no Alzheimer. Então, alguns medicamentos vão trabalhar inibindo a acetilcolinesterase. E o limoneno ele tem esse potencial, olha só, farmacológico, de inibir essa enzima, permitindo que mais acetilcolina fique na sinapse e isso aumente o potencial cognitivo daquela sinapse, daquele cérebro humano, daquele sistema nervoso. Só que, em paralelo, essas moléculas, lembra que eu falei que elas são multifuncionais e multifarmacológicas? Além disso, essa mesma molécula, ao mesmo tempo, ela também age como antioxidante. E aí lembra que eu falei que é antioxidante? É inibir os radicais livres através de processos biológicos, por exemplo, atacando o NF-κB, que é um fator indicativo de inflamação, né, que vai estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias e vai causar degeneração de neurônios, morte de neurônios. E o limoneno ele consegue inibir os radicais livres, trabalhar na neuroinflamação e inibir a neurodegeneração. Olha que interessante, ao mesmo tempo que ele aumenta a acetilcolina, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ele vai ajudar a melhorar a memória, aumentar o índice de acetilcolina junto com o processo de inibir a neurodegeneração. E isso nenhum medicamento sintético produzido pela indústria faz, essa a capacidade multifuncional. Isso a gente está falando só do limoneno, que, por exemplo, no óleo essencial de laranja tem mais de 90%. Mas pensa que os óleos essenciais não têm só uma molécula, eles têm dezenas de moléculas, mesmo cítricos, né? Tem limão, tem pineno, tem outras moléculas. Agora, olha só, por que que é importante estudar? Esse medicamento, ele se chama galantamina, ele é indicado para o tratamento do Alzheimer. E olha qual é a ação dele. A galantamina é um inibidor reversível de acetilcolinesterase. Age aumentando a quantidade de acetilcolina, neurotransmissor produzido no sistema nervoso. Quando essa substância está em falta, acredita-se que seja a causa da doença de Alzheimer. Então, olha só, a gente viu lá que o limoneno faz a mesma ação. Então, será que eu não posso? E aí, olha só, mais ainda, né? Esse medicamento, olha quanto efeito colateral: vertigem, cefaleia, dor de cabeça, tremor, desmaio, letargia, cansaço anormal, sonolência, distúrbio cardíaco, bradicardia, batimento cardíaco lento. Olha quanto efeito colateral essa pessoa com Alzheimer vai ter tomando. E esse é um medicamento muito recomendado para Alzheimer, viu? Tudo isso de efeito colateral, de efeitos adversos possíveis, né? E aí, olha só, esse estudo mostra que o limoneno é um antioxidante
né? E ainda com ação de inibição da neurotoxicidade. E aí fala, molecularmente, o limoneno mostrou atividade específica contra a acetilcolinesterase, que eu falei, que é o mesmo mecanismo que a galantamina, né, que inibe a acetilcolinesterase, então quase comparável à galantamina. Então, será que não dá para a gente trabalhar em conjunto com a galantamina para diminuir a dose, ter menos efeito colateral e ter um potencial de ação com a acetilcolinesterase com menos necessidade medicamentosa? Será que isso é possível? Então, cientistas estão estudando isso. Porque, além de tudo, o óleo essencial ainda vai prevenir o aumento da produção de radicais livres e vai exercer forte ação antioxidante e neuroprotetora. Que medicamento faz isso? Por isso que eu falei, que medicamento curou o mioma da minha paciente e que medicamento curou a H. pylori da outra? Então, é isso que a gente precisa estudar para ter confiança na hora de bancar um tratamento, de falar para o paciente confiar em você, ele vai confiar. Por quê? Porque você conhece o que você está fazendo. E olha só, esse estudo não foi feito em qualquer lugar, não. Foi feito na Itália, no Departamento de Neurociência, na Divisão de Farmacologia e na Escola de Medicina, na Itália, e no Departamento de Farmácia da Universidade de Salerno. Então, você acha que essas universidades iam parar para ficar pesquisando óleo essencial se não existisse um motivo, né? Ainda mais para falar da galantamina, para vender menos galantamina? Não. Tem indústrias, indústrias não, universidades, divisões de farmacologia que já sabem. Quem trabalha com farmácia já sabe da falência que está a indústria farmacêutica, os fármacos não estão. Então, eles estão procurando o quê? Coisas que exerçam menos efeitos colaterais, que deem mais saúde, que garantam mais saúde para os pacientes. Porque os efeitos colaterais são demais, né? Então, aqui, olha, esse estudo, então, ele foi feito na Índia, né, aqui foi só a Índia mesmo, a Índia e a Austrália. Departamento de Medicina e Química Biológica, Departamento de Incubação e Inovação da Indústria, Laboratório, Instituto de Tecnologia, Departamento de Ciência e Engenharia, da Fundação Educacional, Departamento de Química, Departamento de Farmácia e Instituto de Pesquisa. Então, assim, aqui, ó, International Pharmaceutical Royal Society. Você acha que eles iam parar tudo? A Índia tem um enorme estudo de medicamentos naturais, porque eles valorizam muito a saúde, né? Apesar de ter também muita coisa aversa a isso na Índia. Mas lá tem muito estudo de coisas mais orgânicas, tudo. E aí esse estudo mostrou que o alecrim, além de ele oferecer efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos por diversos outros mecanismos, ele vai exercer um efeito inibitório sobre a acetilcolinesterase também, do mesmo jeito que o limoneno, né? Então, o óleo de alecrim inibe a acetilcolinesterase, que é a enzima responsável pela quebra do neurotransmissor acetilcolina, cujos resultados vão levar a níveis aumentados e duração de acetilcolina aumentada no cérebro, auxiliando na cognição, no aprendizado, na memória e na retenção. Então, agora vocês entenderam por que, que o óleo essencial de alecrim é utilizado por estudante, por que, que falam tanto para usar alecrim para estudar, por que, que ele dá foco, ajuda, porque ele inibe a acetilcolinesterase, ele aumenta a capacidade de memória. Ele inibe a acetilcolinesterase e logo ele regula e modula a acetilcolina, que é o neurotransmissor que faz essa ligação. Então, isso é um conhecimento importante. E não só, né? A gente tem outros estudos aqui mostrando o eucalipto glóbulos, que também tem 1,8 cineol, do mesmo jeito que o alecrim, também inibindo a acetilcolinesterase. Então, a gente percebe que a molécula responsável pela essa inibição tem um grande potencial de força, que é 1,8 cineol. Só que não age sozinho dentro do óleo essencial, tem outras moléculas trabalhando em sinergismo para potencializar essa ação. A gente tem a salve-esclareia também, com 1,8 cineol aqui, e alfa-tujona e cânfora, mas aqui mais 1,8 cineol e alfa-tujona, também inibindo a acetilcolinesterase, e o sândalo, que também inibindo a acetilcolinesterase com o santalol. Então, vocês veem que, às vezes, a gente fica, esse óleo é bom para isso. Às vezes, a gente tem que entender assim, quais moléculas
tem uma ação farmacológica. O que que eu quero? Eu quero tratar uma pessoa com déficit de memória. Eu quero tratar uma pessoa com Alzheimer. Quais moléculas eu posso trabalhar? Qual é a ação que geralmente os fármacos, qual a ação farmacodinâmica que os medicamentos sintéticos fazem para tratar essa doença? Será que eu posso fazer a mesma coisa através de óleos essenciais? Aí eu vou atrás dos estudos científicos. Então, o que que eu quero num caso de Alzheimer? Eu quero inibir a acetilcolinesterase. Quais são as moléculas? São essas, essas e essas que têm esse potencial. Para esse paciente, qual seria, então, essas moléculas estão em quais óleos essenciais? Nesse. Então, para esse paciente, talvez por essas outras questões dele, pela idade, pelo quadro, eu vou fazer a escolha de determinados óleos. Ou até porque ele tem aquele óleo em casa. Para que que eu vou fazer ele comprar outro? Entende? Então a gente precisa ter essa visão e olhar os óleos essenciais de uma maneira muito ampla. Olha só uma molécula, como é o caso do beta-caroteno, tem um potencial multifarmacológico e multifuncional. O beta-caroteno, ele é antidiabético, antioxidante, e olha, aqui a gente vê todos os mecanismos farmacológicos atuando aqui no colesterol, na glicose, né? Na questão do antidiabetes, antioxidante, trabalhando a catalase, trabalhando nas questões de inibir radicais livres, aumentar a produção, né? Estimular a produção de glutationa, na anti-inflamação, diminuindo os fatores inflamatórios, COX-2, as interleucinas, o NF-κB, diminuindo as inflamações, então é um grande anti-inflamatório por diversas vias. Aqui também a questão da analgesia, né, dos danos cerebrais, da proteção das células dos neurônios, do antitumor, né, reduzir as células, diminuição de metástase, neuroproteção, a proteção dos neurônios e diminuindo a produção e a sensibilização às substâncias, por exemplo, a endorfina. Então, assim, olha só, isso tudo. E aí tem várias fontes de beta-caroteno, não é só copaíba. Tem o óleo essencial de cannabis, tem beta-caroteno no orégano, né, na pimenta preta, tem beta-caroteno no ylang-ylang. Então, a gente precisa saber olhar isso, porque às vezes a gente pode ter um óleo essencial ali na mão e não faz o tratamento e diz que não tem por falta de conhecimento, ou até não sabe recomendar. E aí, para completar tudo isso, é importante saber fazer um diagnóstico do cliente, então, saber fazer uma boa ficha de anamnese para identificar o problema, o histórico e personalizar o seu atendimento. Porque para cada paciente é diferente, não é pegar da gaveta e tudo igual. Cada paciente tem uma sua questão única. Cada ser humano é único, ele vai ter as suas queixas, e às vezes ele tem uma queixa, mas você precisa também saber ler os exames laboratoriais, saber analisar os exames laboratoriais, através dos níveis ideais que vão ajudar você a identificar se esse paciente já está em desequilíbrio, que pode gerar uma doença daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque as doenças, elas são cultivadas. Se o Brasil está com esse monte de índice que eu mostrei no começo da aula, é porque a gente está cultivando doença. Então, é importante prestar atenção no que a gente está cultivando, o que a gente quer cultivar. E se nós somos aromatólogos aqui, né, aromaterapeutas, e quem sabe vocês escolham hoje começar um caminho na aromatologia de aprofundamento de conhecimento, isso nos faz ser cultivadores de saúde. Essa é a nossa bandeira. Cultivar a saúde, cultivar o equilíbrio, a homeostase, a harmonia, que é a realidade, que é a lei da natureza. Tudo que é vivo busca por equilíbrio, homeostase e harmonia. E é isso que a gente faz. Mas para isso a gente precisa se capacitar, para saber conversar, precisa saber fazer prescrições seguras. As prescrições seguras, elas vão além de evitar erro, é sobre oferecer para o seu cliente cuidado, respeito.
tudo personalizado. Lidar com óleo essencial exige responsabilidade, conhecimento técnico, habilidade. Por isso é importante investir em conhecimento científico, saber a química, a farmacologia. Vocês conseguiram entender a minha mensagem aqui hoje? Vocês conseguiram abrir um pouco mais a mente? O que que vocês acharam de tudo que eu falei até agora? Escreve aí agora, pega um papel aí na sua frente, pega um papel e fala, coloca aí a sua nota e o que que você era? Um besouro machucado, um besouro atrapalhado, ou se você já se vê como águia. E aí coloca aí no papel como você quer se ver daqui a 2 anos. Como você quer? Se você é um besouro atrapalhado, como você se vê daqui a 6 meses? Mas vamos falar, a gente está aí virando o ano agora. O que que você quer para você no ano que vem? Você quer continuar sendo besouro machucado, besouro atrapalhado? Quer continuar sem conseguir fazer a diferença, a transformação verdadeira? Que a gente ajuda uma pessoa ali, ajuda uma pessoa aqui, mas e daí? E o que mais? Olha o potencial que a gente tem. Eu quis trazer hoje para vocês aqui o potencial de águia que a gente tem. E para ser águia, a gente precisa voar junto das águias. Olha lá, você conseguiu me mostrar a importância dos óleos essenciais como fármacos potencialmente de cura. E aí? E aí proíbem a gente de falar que óleo essencial cura. Eu entendo isso, porque senão um monte de gente amadora aí, gente, vai sair usando e vai causar problemas. E isso vai prejudicar o nosso trabalho. Então, o que que a gente tem que fazer para cada vez mais pessoas melhorarem? A gente tem que se tornar especialista. A gente tem que se tornar especialista. A gente tem que decidir fazer a mudança a partir de base. Ai, mas é muito estudo. Mas você não quer fazer a transformação? Eu comecei, sabe com quantos anos eu fui para a França estudar? Sabe com quantos anos eu aprendi francês? Com 50 anos. Eu fui para a França agora em 2021. Eu já estava estudando. Com 50 anos eu aprendi francês. Com 50 anos eu fui para a França. Com 50 anos eu me tornei aromatóloga clínica de sucesso. E estou aqui, sou buscada, tenho os meus pacientes. Então, assim, a gente pode fazer. Ah, mas não, não, assim, você pode fazer antes de mim. Você não precisa aprender francês. Eu estou aqui trazendo tudo para você mastigado. Você não precisa fazer esse caminho das pedras que eu fiz. Né? Porque esse caminho que eu fiz custou mais de 100 mil reais. E ainda muito esforço de anos de estudo, de anos aprendendo francês e fazendo, e indo atrás de bater, de lapidar o diamante. Mas agora o diamante está aqui para vocês. E é isso que eu quero entregar para vocês hoje. Porque olha só o crescimento do mercado. Quando eu falo do potencial, não é só, claro, a indústria está crescendo lá, mas tem um movimento paralelo acontecendo. Tem previsão de até 2028, olha só, o uso médico, medicinal dos óleos essenciais crescendo. A aromaterapia, o mercado crescendo anualmente. Só que aí tudo bem, não é só sair vendendo óleo essencial. A questão é que a gente quer saúde. Para ter confiança, para a gente não virar um mero vendedor de óleo essencial, para as pessoas não olharem a gente como vendedor de óleo, que eu já fui uma vendedora no começo lá, que eu gostava e que eu queria, né? Mas eu não queria que as pessoas me vissem assim. Eu queria que as pessoas confiassem em mim. E isso é o que eu quero para vocês, né? Então, olha só, começar o curso de psicologia aos 53 anos, depois de 2 graduações, pós-graduação, quero aprender muito sobre aromaterapia. Olha que linda. Quem sabe hoje você começa algo novo. Vamos ver. Então, quem é você hoje na aromaterapia? E é por isso que eu quero que você escreva aí. Quem é você hoje e o que você quer? Quem é você na aromaterapia? E o que você quer, né, Alcione? O que que você quer? E você, Márcia? Vocês? O que que você quer para você?
para o ano que vem, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos? Como você se vê? Você se vê como uma águia? Por que que eu quero falar isso para você? Porque olha só, talvez vocês já tenham conhecimento, vi que aqui muita gente já tem conhecimento de aromaterapia. Muitas pessoas querem fazer transição de carreira, quer sair do besouro atrapalhado. Tem gente que já usa óleo essencial em si mesma, na sua família, nos pacientes, mas ainda tem muitas dúvidas. Tem gente aqui que já fez vários cursos. Quem aí já fez vários cursos? Né? Mas ainda não se sente, né, Márcia? Olha lá, quero me tornar competente. Olha que linda. Tem gente que tem um monte de livro em casa, mas fica toda atrapalhada. Isso também é um besouro atrapalhado. Eu também era assim. Tinha um monte de livro, mas aí pegava um livro, aí uma coisa falava uma coisa, outro falava outra. Quando eu via, eu tinha um monte de livro e eu ainda não sabia nada. Não adiantava. Consultava um monte de site, um monte de coisa na internet, só que as informações eram soltas. Imagine quando você consegue reunir todas as informações num único lugar e você saber onde pesquisar, saber onde está a sua base. Então, com tudo isso, mesmo assim, ainda tem dúvidas, né? A gente vira, parece que quanto mais informação atrapalhada, né, assim, solta, mais a gente vira besouro atrapalhado, ao invés de virar águia. Isso é interessante, né? E é por isso que eu quero apresentar para vocês o meu método. Vocês querem conhecer o meu método? Quero sentir segurança no que eu digo ao cliente. Essa é a questão. Porque às vezes a gente vai falar com a família, né? Família é pior ainda, porque aí ninguém confia na gente. Lá vem você com esses olhinhos essencial, né? Lá vem você. Então, esse método, gente, eu quero mostrar para vocês que você se especializando, você se capacitando, você pode viver exclusivamente de aromaterapia, de aromatologia clínica, né? E você pode ser uma referência e você pode ganhar, no mínimo, aí, R$ 10.000 por mês. E isso não é brincadeira. Eu vi muita gente que respondeu às pesquisas falando: ah, meu problema é dinheiro, ai, meu problema é que eu não tenho clientes, mas o que falta é confiança, né? Porque o que acontece? Olha só, olha os resultados das pesquisas. A maioria falou assim, ó, que não sente confiança para atender, que quer conquistar clientes, falta de conhecimento científico e farmacológico, ó, a dificuldade financeira não foi o maior é eu não tenho insegurança, mas eu quero ampliar os conhecimentos. Mas às vezes a pessoa não tem insegurança porque ela está atendendo ali ainda no protocolo pronto. Ah, usa esse olhinho, usa esse. Mas a maioria fala que quer ampliar conhecimento, que quer aprender o conhecimento científico e farmacológico. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Porque, olha só, se você começa a atender e no meio do curso, na formação, você já consegue começar a atender e receber esses R$ 250. Porque no meio do curso você já se torna neuroaromaterapeuta, porque você vai já ter base de química, farmacologia e neuroaromaterapia e você recebe seu primeiro certificado. E depois ainda você se certifica pelo MEC no final como aromatólogo. Então você já começa a trabalhar. Se você fizer 10 atendimentos por mês, ou seja, um por dia, você já pode estar recebendo aí R$ 3.500. Quem que às vezes tem esse salário? Olha só, se você fizer 2 atendimentos por dia, né, e no caso cobrando R$ 300, R$ 350, né, um pouquinho mais, o meu atendimento hoje é R$ 500. Então, isso é só o começo, eu estou falando de iniciar. Você, no meio do curso, você já vai poder pagar o curso inteiro em um mês. Então, ó, o que eu quero trazer para vocês é a oportunidade de vocês virarem águia. E essa oportunidade pode acontecer hoje. E por que que eu fiz essa masterclass? Porque vocês viram que eu tenho uma causa, que eu tenho um motivo, que eu tenho uma indignação. Então, eu fiz essa masterclass porque agora a gente está na Black Friday. E eu quero oferecer para vocês uma oportunidade muito especial que vai fazer vocês realmente mudarem a realidade. Que agora vocês podem mudar. E eu não estou brincando. Tem aqui a aluna minha, não sei se a Carmen ainda está aqui, ela pode dizer o quanto ela mudou. Ela titubeou no começo,
não quis, ficava com medo, não sei. E depois ela falou: Meu Deus, isso foi a melhor coisa que eu já decidi, né? Então, você vai ter módulo gravado, apostila, mentoria ao vivo comigo, para estudo de caso, tirar dúvidas. Eu faço um trabalho muito próximo de vocês, igual eu estou fazendo aqui. Por isso que eu quis trazer no Zoom. Eu tenho mentoria com as alunas, tem as águias brancas, as águias azuis, as águias douradas, né? E tem 2 encontros mensais que você pode participar. Tem o certificado reconhecido pelo MEC, aulas bônus, que eu já vou mostrar para vocês, né? 2 anos de acesso, reconhecimento do MEC e mais que isso, a certificação em neuroaromaterapia no meio do curso, para você já conseguir começar a trabalhar e começar a ter seu primeiro resultado e poder já pagar o seu curso. Imagine, se você começa a atender lá 3.500 num mês, só com 2 atendimentos por dia, no outro período você pode estar com a sua família, você pode ter outro trabalho, você pode ir organizando a sua vida para fazer a transição e com uma boa remuneração. E aí, às vezes, né, você fica titubeando, não, 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 e não faz a mudança. Por isso que eu falo, vamos se determinar a fazer algo para o ano que vem. E ainda, olha só, eu compilo tudo num único lugar. Lembra que eu falei? Um dos bônus que eu dou é esse mapa da bioquímica, que é o mapa da química, onde tem todas as moléculas e tudo que as moléculas fazem, a toxicidade, quais são as moléculas, quais são os tipos de moléculas, como que as moléculas se sintetizam. Então, você estuda as moléculas e depois você tem esse mapa que é tipo um tamanho de projeto que você pode pôr na parede, você pode dobrar e carregar com você, levar para onde você quiser quando você for atender, que ele vai te trazer embasamento. Além disso, vocês vão receber também, mais para frente do curso, essas planilhas, onde você vai ter toda uma planilha farmacológica. Então, assim, essa ação anestésica, ação cardiovascular, todas as ações farmacológicas, qual é a ação daquela molécula e qual óleo tem, qual a molécula que age, qual óleo essencial tem a molécula, né? O nome botânico, o nome da molécula. Então, isso aqui, gente, eu demorei anos para fazer. Ainda cada vez eu estou melhorando esse trabalho. Isso aqui vale ouro, tá? E hoje vocês vão ter isso de graça, né? Agora, a aromaterapia, tem 3 aulas bônus, que é aromaterapia vibracional, gestação, parto e pós-parto, e a aula de exames laboratoriais, que é muito importante, porque precisa saber ler exames laboratoriais. As aulas são gravadas, né? E a gente tem os encontros ao vivo 2 vezes por mês, que se você não puder estar presente, então a gente tem das águias brancas, das águias azuis. Então, quem está até a metade do curso é águia branca, depois você ganha o status de águia azul e depois você vira águia dourada. E quando você está na águia branca, você pode ir na aula de águia azul pode ir na aula de águia branca, você pode participar. A única coisa é que se uma águia branca vai lá na águia azul e ela não tem conhecimento, eu não vou trabalhar os temas de águia branca na águia azul, né? Que lá a gente já trabalha temas mais aprofundados. Então, e aí eu quero trazer para vocês, sabe qual é o valor desse curso? Porque tem uma coisa que é diferente de valor e preço. O valor eu estou acelerando para não ficar tarde, né? Que eu ainda quero conversar com vocês no final. Mas o valor é o seguinte: o curso gravado, o valor é 5.697. As aulas de mentoria são mais de 30 aulas, né? Imagina, são 2 anos de acesso, você pode ter aula todo mês, faz as contas de quanto tempo. Você vai poder estar comigo ali, tirando suas dúvidas, cuidando das questões que você está trabalhando, trazendo lá para a gente trabalhar junto. 30 aulas, né, em torno mais ou menos de aulas de mentoria ao vivo das águias, R$ 10.000. E olha que tá barato, porque hoje em dia as mentorias aí de 1 ano, 6 meses, são 18.000, 20.000, né? A planilha Power, que é aquela planilha que eu mostrei para vocês da química, da química não, da farmacologia, R$ 2.000. O Mind Map, o mapa mental da química, 497. A aula de exames, 697. A aula de aromaterapia vibracional, 497. Aqui eu não coloquei o valor ainda da aula de parto, pós-parto e gestação. E o Neuroaroma Pro, que é o meu curso de neuroaromaterapia, que está dentro da formação,
e que você pode se especializar em neuroaromaterapia aqui, que é 1.297. Então, R$ 20.000 seria o valor. Mas eu não vendo por isso, né? Vocês sabem, esse é o valor. Mas hoje o valor original do curso, o investimento atual que as pessoas que entram para esse curso, se você fora de hoje da Black Friday for entrar, ele vai estar 6.297. Esse é o valor, é o investimento do curso, tá? Da formação, para você se especializar em aromatologia clínica pelo MEC e se capacitar. Só que também hoje é a Black Friday, então eu quero abrir o que que eu quero? A transformação. Na duração, você tem 2 anos de acesso, então ele dura em torno de 18, 12, mais ou menos 18 meses, porque os módulos são liberados mês a mês para você ir consolidando o seu aprendizado. Pensa que ter todo esse conhecimento científico, farmacológico, é como estudar medicina, né? Não dá para fazer isso em 6 meses. Então, é um curso para você ir se capacitando e realmente ganhar musculatura. Então, a sua formação fechará, assim, mais ou menos 17, 18 meses, tá? E, então, de 6.297, ele tem 360 horas. Eu vou fazer aqui na Black Friday, gente, para vocês, 54,2%, né? 54,2% de desconto. E é só na Black Friday. Quem me conhece, quem já participou das minhas imersões, quem já me acompanha sabe que eu nunca fiz esse preço. É o maior desconto que eu já dei na história. Porque na época que a formação ainda tinha um valor que era, acho que 2.700 e pouco, ela ainda não tinha mentoria ao vivo, né? Então agora vocês vão poder ter 52,4%. Então, de 6.297 vai sair por 12 de 317 ou 2.997 à vista. Essa oferta ela vai ficar válida só até domingo. Então imagine só que você pode agora mudar a sua realidade, começar a se trabalhar como uma profissional, conseguir conquistar o selo do MEC, começar a ganhar musculatura e mudar a tua carreira, mudar. E no meio do curso você já consegue, claro, eu falei 18, mas no meio do curso, depois de 7, 8 meses, você já consegue se tornar neuroaromaterapeuta e você já consegue começar a atender, para você já poder ter aquela remuneração que eu mostrei. Se você atender 2 pessoas por dia a R$ 250, no final do mês você fatura R$ 8.000. Imagine, podendo ter tempo livre, podendo fazer o que você ama, podendo ajudar as pessoas com conhecimento. Ah, Carla, mas como eu vou conseguir clientes? Muita gente me fala, fácil falar, mas como eu vou conseguir clientes, 2 por dia? Ó, quando você começa a atender, que nem eu hoje eu não faço divulgação dos meus atendimentos, porque minha agenda é lotada. Porque quando você atende uma pessoa e ela fica feliz com o seu atendimento, porque ela confia em você, ela vai levar o marido, ela vai levar a mãe, ela vai levar o filho, ela vai indicar para a vizinha, para a prima. E eu atendo hoje, inclusive, fora do Brasil. Tenho pacientes no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, porque eu atendo online. Então, você pode ir além dos limites, atender online, e eu vou ajudar você no percurso. Eu ajudo a fazer a anamnese. Todo esse caminho que eu mostrei aqui hoje é o caminho do curso. Só que é um caminho em que você tem que ir construindo os tijolinhos, porque senão como é que você vai conseguir confiança para olhar para o seu paciente e fazer ele aderir ao tratamento? E o que vocês acharam dessa oferta da Black Friday? Não é maravilhosa, gente? Imagine só, vou fazer uma conta aqui para vocês. Vocês sabem quanto dá por dia se você. E aí tem gente que fala, ai, R$ 317. Gente, se você não tem R$ 317 por mês para fazer algo que vai transformar a sua vida, que vai transformar a vida das pessoas, que vai defender uma causa, que vai mudar uma realidade do nosso país, né? Porque vocês viram como é que nós estamos, que vai poder fazer as pessoas confiarem em você, que pode te dar uma renda financeira, ainda você fazendo o que ama, sendo livre, com liberdade geográfica, não tem, né?
E isso sabe quanto dá, gente? Ó, dá R$ 10,57 por dia. Você não consegue juntar R$ 10,57 por dia? Então, assim, dizer que não tem dinheiro não pode ser uma desculpa. Aí já é um boicote que você está fazendo com você mesmo. Agora, quem aqui quer se transformar? Um monte de gente disse que queria ir se tornar águia, que não quer mais ser besouro atrapalhado, besouro machucado, que não quer mais ficar no amador, não quer mais ter medo ou insegurança de se posicionar na frente de um profissional ou de um cliente. Então, a oportunidade para vocês, gente, é agora. Porque esse desconto, depois do dia do domingo, já vai voltar para 6.000. É só a Black Friday. Vocês sabem que na Black Friday, sabe como que funciona uma Black Friday? A Black Friday é assim, a gente tem que fazer algo bem desconfortável. E eu vou dizer para vocês, esse valor eu tô pagando para vocês poderem. Então, assim, tanto é que não é um monte de vaga que está disponível. Eu só tenho 15 vagas com esse valor. Só tem 15 vagas. Eu 300 pessoas se inscreveram. Então, agora, amanhã, as pessoas vão receber o vídeo gravado, vocês vão receber o vídeo gravado, vocês vão receber, vocês vão poder rever essa aula, né? Quem não recebeu o e-book me fala que eu vou reenviar o e-book para vocês. Então, assim, e aí só tem 15 vagas. E nós temos mais de 300 pessoas inscritas. As pessoas não puderam estar aqui ao vivo, agora a gente está com 20 pessoas aqui, não pudemos estar com as pessoas ao vivo, porque as pessoas têm seus compromissos e tal, dia de semana, trabalho, enfim, loucura, chuva, nananana. Então as pessoas não vêm no ao vivo. Mas as pessoas sabem que a gente vai liberar a gravação e lá nos e-mails que vocês vão receber, no WhatsApp, tudo, vocês vão receber mensagens, vocês vão ver, são só 15 vagas. Por quê? É um desconto muito alto, eu tenho todo um custo por trás, então, na verdade, eu estou bancando para poder ir atrás do meu motivo, do meu movimento, da minha causa. Eu quero mais pessoas dando a mão comigo, eu quero mais águias voando do meu lado. Isso é o meu objetivo. Claro, essa entrada financeira ajuda? Ajuda, paga meus custos só para eu divulgar tudo para você receber o meu anúncio, para você poder estar aqui, já foi um investimento enorme, né? Então, todo o tempo de dedicação, toda a equipe que está por trás. Então, assim, esse valor, né, 2.997 para um curso como esse, com reconhecimento do MEC, que você tem duas formações, que você pode faturar R$ 10.000 por mês no final, que no meio do curso você já pode começar a atender, não existe. E aí você vai realmente se tornar uma especialista. Isso faz sentido para vocês, gente? Falem aí comigo que eu estou falando aqui um monte, sozinha. Quero saber se isso tudo faz sentido para vocês. Quem é que está animada para fazer a formação, para vir se juntar comigo? Quem é que vai fazer ter essa coragem de se tornar, de sair do besouro machucado e se tornar realmente uma águia? Quem que tem essa coragem de voar? Faz sentido? Eu acho que se faz sentido, essa é a oportunidade, porque esse desconto não vai acontecer de novo, nem na Black Friday do ano que vem. Né? E esse conteúdo que eu mostrei aqui, Márcia, é só a pontinha do iceberg. Se a Carmen tá aí, ela pode dizer o tamanho do conteúdo e do quanto a gente aprende todo dia.